Olá, queridos! Obrigado por você mais uma vez aqui comigo. Esta semana um pouquinho atrasado essa aula, e uma aula importantíssima, queridos, da nossa revista Jovens Missões, o clamor da última hora, porque eu fiquei muito gripado. Se você assistiu a minha outra aula dos adolescentes, você vai notar que a voz quase não saía. Ainda não tá boa, estou tomando novos medicamentos, eu não sei se eu vou conseguir manter o tom de voz até o final, eu vou ter que fazer ele um pouco mais baixo, que o médico pediu para não exagerar demais, e sábado eu ainda prego lá para o pessoal de Itaiúva, um abraço para a cidade de Itaiúva, então você vai ver o tempo todo tomando minha aguinha aqui, ó, para molhar a garganta. O som hoje aqui, o barulho está um pouquinho maior, porque eu estou tentando gravar com a porta aberta por causa da poeira, o ventilador está um pouquinho ligado ali, então fica comigo, me ajuda aí, tá bom? Eu preciso muito de você. Vamos lá? Vamos orar para a gente dar início? Depois coloca para mim no comentário se ficou bom, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, Santo. Mais uma vez, Senhor, encontramos aqui, ó Pai, disposto, Senhor, a dar uma bela aula com a ajuda do Espírito Santo. Então vem, Senhor Jesus, vem conosco neste momento. Espírito Santo, nos ensina, nos guarda, nos proteja, que nós consigamos terminar essa aula. Ajude a minha garganta, Senhor, cure ela, papai. Ajude nesse momento, papai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Hoje, não estranhe que eu não estou com o ponche peruano, hoje eu estou representando aqui os indígenas das tribos de Colina e dos Caxinauá, do fundo do Acre, divisa com o Peru aqui, ó, foi presente em uma das missões que eu fui para lá, queridos, então hoje eu quero fazer representando eles, como diz em missão, eu quero fazer com essa missão, pode achar que eu sou meio doido, meio maluco, olha, o cabelo tá até bagunçado, mas vamos para lá, vamos para a aula, então vamos lá para a nossa revista maravilhosa de hoje, um golinho na água. Deixa eu ver o som aqui, queridos, para ficar um sonzinho para ajudar, né? Se não, vamos deixar sem som. Conectar mais. Revista Jovens a partir dos 18 anos, que é nesse trimestre, né, que nós começamos com essa lição. Eu não fazia essa aula, mas como esse tema é o tema que eu vivo, Missões, o clamor da última hora. Inclusive, queridos, há dias atrás eu fui nomeado um dos líderes de missões aqui, junto com a minha noiva Bia, com a irmã Maria, que Deus possa abençoar o nosso trabalho. Então o tema é Missões, o clamor da última hora. Deixa eu pegar o marca-texto. Pode perceber que a minha voz está meio patudônica, tá aqui, mas vai melhorar. Então a lição de hoje, olha que interessante, lição 9, a preparação missionária. Ou seja, nós precisamos, queridos, nos preparar. A missão não é de qualquer jeito, a missão não é empurrar de qualquer jeito a obra, missão é algo muito importante. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre como se preparar para a missão. Talvez você está aí deste lado aí, professor, professora, e você tem desejo de fazer uma obra missionária, e você quer passar isso para os teus alunos, porque lembra o que Jesus disse? A seara está pronta, mas são tão poucos os ceifeiros, queridos, tão poucos os ceifeiros que nós não temos, né, pessoas para ir para o campo missionário, nós não temos pessoas para poder trabalhar na obra do Senhor, mas aqui nós vamos aprender algumas coisas sobre como, queridos, se preparar. Não é só orar, eu preciso principalmente orar, mas tem coisas que nós precisamos nos preparar. Olha o texto de referência, está em Mateus 9, 35 ao 38. Deixa eu ver, mas eu acho que não coloquei ele aí. Então eu gostaria de pedir para você, professor, professora, na tua sala de aula, leve esse texto aí, peçam para ler Mateus 9, do 35 ao 38. É o texto que vai embasar um pouco a nossa lição de hoje. Olha o versículo do dia, ou em outras lições, chamado versículo-chave, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ou seja, se você tem um chamado, e não é tanto, queridos, para o campo missionário, mas todo tipo de chamado, a palavra de Deus é clara, procura te apresentar a Deus
como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem, queridos, e que maneje bem a palavra do Senhor. Entenda uma coisa, eu aprendi isso no começo da minha conversão. Como eu posso querer falar de Deus, ensinar de Deus, aconselhar de Deus, se eu não fiz o básico, se eu não li a minha palavra? Como que eu posso ser um bom obreiro de Deus, um obreiro fiel, se eu não tenho uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, se eu não tenho prazer em frequentar uma escola bíblica? É quase impossível, queridos. Como eu posso me apresentar como obreiro aprovado, que não tem que vergonhar e que maneja a palavra, se eu nem leio a palavra? Há uma diferença muito grande, querido, na pessoa que sente que tem o chamado, que sente vontade de participar do ministério, e uma pessoa que é convicta do seu chamado. Quem tem o seu chamado vai estudar. Queridos, quando eu me converti, uma das primeiras tarefas que eu fiz na minha vida foi ler a Bíblia de capa a capa. Hoje eu procuro ler ela pelo menos uma vez por ano, e ainda eu fiz cursos de teologias básicas, fiz da Quadrangular, fiz do Marco Feliciano, fiz da Assembleia de Deus, a ETAD, fiz graduação, fiz teologia lá em Curitiba, na FATEV. Ou seja, eu procurei me apresentar, dominar bem a palavra de Deus, porque não tem como eu me colocar e falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, se eu não manejo a palavra, se eu não sou aprovado. Esse é o primeiro versículo. Esse versículo tinha que queimar no coração de todo chamado por Deus. Olha a verdade aplicada. Oração e preparo na palavra são pilares fundamentais do cumprimento da grande comissão. E lembrando de grande comissão, lembra aonde está? Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28. É os textos que diz: ide por todo mundo e pregai a palavra a toda a criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, todos somos chamados para a grande comissão. Mas como? Muitas vezes, muitas pessoas não querem pregar a palavra, não querem falar do amor de Deus, não é porque tem vergonha, se alegam ter vergonha, mas muitas vezes é porque não tem preparo. Quando você domina a palavra, você tem essa autoridade. Introdução, vamos lá para a lição? Vem comigo? Deixa eu tomar um golinho aqui, que a garganta já está querendo dar uma falhada, mas não vai não, em nome de Jesus não vai. A missão de levar as boas novas. O que é boas novas, queridos? Boas novas é, na verdade, o evangelho. Que Jesus veio, morreu, ressuscitou e através dele temos a salvação. Isso é as boas novas. Ao mundo é algo sério e urgente. Ordenado por Cristo, ou seja, Cristo ordenou. Nessa missão, a igreja precisa ter como objetivo o preparo teológico, Bíblia, e espiritual para o campo missionário. Não adianta também, queridos, alunos, professores, a pessoa ser preparada, pós-graduada, doutorada na palavra de Deus, saber tudo da palavra de Deus, se ela não tem um preparo espiritual, se ela não ora, se ela não jejua, se ela não tem uma vida espiritual, ela vai cair, ela vai ter problema. Esses dois pilares são fundamentais, queridos. O preparo da palavra e a oração, a vida íntima com Deus. Olha o ponto-chave para iniciar esse estudo. Deus quer levantar a nossa geração para o seu ID e para pregar o evangelho até os confins da terra. Isso é desejo de Deus. Vamos dando continuidade. Tópico 1. A necessidade da missão. A missão da igreja tem como um de seus principais objetivos mostrar ao mundo perdido o que significa ser um povo reconciliado e liberto por Deus, diante de uma sociedade corrompida. E ela faz isso através da vida da igreja e no envio de missionários. Queridos, para quem já participou de um projeto missionário, para quem já foi em missão em algum lugar diferente, coloca para mim no comentário se você já foi, qual a tua experiência. Olha, a primeira vez que eu fui para as tribos, onde eu ganhei esses presentes aqui, foi impactante, queridos. De ver a cultura deles totalmente modificada, uma cultura que não dava valor à vida, não dava valor ao ser humano, e depois que o evangelho entrou lá, a mudança que o evangelho fez, o evangelho não desculturou eles continuam na cultura indígena deles. O que o evangelho fez foi mudar o sentido da vida.
Hoje são tribos comunitárias, um ajuda o próximo, um ajuda o outro. Até então não era isso. Então, a função básica da missão da igreja é levar essa transformação, é transformar a situação, é mudar a história de um povo decaído, é saquear o inferno e povoar o céu. Tópico 1.1, necessidade de obreiros. Esse é o pior de todos, né, queridos? A seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Mateus 9:37. Esta frase de Jesus é icônica quando falamos de missão, ou seja, é um ponto forte, é um ícone. Ou seja, quando Jesus fala assim, olha, tá difícil, tem muita seara, tem muitas almas, o povo multiplicou, o povo cresceu, o povo obedeceu lá o Éden, quando foi crescer e multiplicar, mas agora eles se perderam, estão corrompidos, adorando outros deuses, e eu preciso que cumpra o ID, que mostre para eles que foi eu que os criei, Jesus dizendo. Quando se fala no ID de Jesus e no chamado missionário, entendemos que Deus irá levantar pessoas, mas esquecemos que a missão de pregar o evangelho a toda criatura é olha o que é, ordenança a todos os cristãos. Queridos, às vezes eu posso ser um pouquinho duro, mas eu quero te falar uma verdade, uma grande verdade. O ID não é só para mim. O ID não é só para pastores. O ID não é só para esses que já fazem missão. O ID é uma ordem de Deus a todas, a todos. Como eu já expliquei em lições passadas, queridos. Criar um jargão que uns vão, outros oram e outros contribuem. Não, eu sou totalmente contra isso. Todos têm que ir, todos têm que contribuir, todos têm que orar, não tem essa divisão. Não é porque você não quer ir para o campo missionário ou pregar para o teu vizinho, porque a missão não é só lá em outro lugar, a missão é dentro da tua casa, é na tua família, é na tua parentela. Lembra? Ir por todo mundo, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra, é todos os lugares. Talvez você não tenha uma dicção boa, às vezes você não tem coragem de falar, mas existem formas diversas, múltiplas, de levar o evangelho. Mandando essas lições para pessoas é uma forma de você estar fazendo o ID de Jesus. Entregando panfletos é uma forma de você estar fazendo o ID de Jesus. Então lembre-se, é uma ordem. Se você não obedece essa ordem, você está pecando. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Cuidado, você pode ser o melhor de todos, um crente santificado, que se livra do pecado, mas você não cumpre o ID de Jesus, você não cumpre uma ordem de Jesus. Aquele que não obedece ao Senhor está infringindo os seus mandamentos. Tanto o profeta Isaías quanto Jeremias foram comissionados pelo Senhor a uma grande missão, a de profetizar a um povo rebelde. Mas mesmo assim, eles não esmoreceram na caminhada. Que possamos dizer ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, essa frase é a frase mais linda, né, de Isaías. Quando Deus fala assim, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías se levanta e fala assim, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Olha que tem muitos crentes, tem muitos cristãos cantando essa música assim, eis-me aqui. Queridos, mesmo que é um louvor, você está declarando para o Senhor que você está disponível para Ele. Se você está disponível para Ele, então arregace as suas mangas, se prepare. Se você quer ajuda, pode me procurar. Procure, eu vou te indicar o pastor Fernando Andregueta, eu vou te indicar livros, nós vamos orar junto, nós vamos jejuar junto. Mas cumpra a ordenança de Deus. Se prepare. 1.2 Ministérios da igreja. Deus disponibilizou à sua igreja 5 dons ministeriais para edificação e crescimento. Olha lá, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Dos 5 dons ministeriais, 2 se orientam para fora, apóstolos e evangelistas, ou seja, seu ministério está direcionado para o mundo.
e para o crescimento da igreja. Não consta o termo missionário na Bíblia, contudo podemos contextualizar que a missão do apóstolo na igreja primitiva se assemelha à dos missionários hoje em dia, onde suas funções eram estabelecer igrejas e corrigi-las, caso ocorresse algum tipo doutrinário ou de conduta, assim como Paulo fazia através das cartas às igrejas que estabeleceu. Então, olha, dos 5 primeiros dons aqui, dos 5 dons de Efésios, dons ministeriais para chamados da igreja, 2 já de cara para fora. O apóstolo, que é os que fundava a igreja, como Paulo fazia, e evangelista, que é evangelizar e mandar o evangelho para todo mundo, já eram para fora. Não que os outros não sejam. Pastor tem que pregar para fora também, tem que pregar onde trabalha, todos, queridos. Refletindo, Deus estabeleceu a oração como meio para falarmos com Ele e abrirmos as portas espirituais. Bispo Samuel Ferreira. Ou seja, nada segura o poder de um crente que ora. Vamos lá? Tópico 2. A importância da preparação na oração. Então, olha lá, agora o próximo passo. Ó. A missão começa com a oração. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Mateus 9,38. Jesus deixa claro que a missão é inerentemente dependente da oração, pois é através dela que ficamos sensíveis às orientações e direção divina. Ou seja, todos que foram enviados, lembra Daniel Berg e Gunnar Wingre? Quando eles estavam orando, Deus mandou, indicou eles virem para cá, para o Brasil. Ou seja, um missionário que não ora não é missionário. Vou ser mais profundo. Um obreiro que não tem vida de oração não é um obreiro. É um boneco de plástico, de isopor. Não tem conteúdo, não tem intimidade, não tem relacionamento com Deus. Como vai suportar a obra missionária, que é uma das fardos mais pesados que tem? É importante vida de oração. 2.1. Orar para que Deus envie trabalhadores. Devemos orar a Deus para que Ele envie mais trabalhadores para a seara. Pessoas comprometidas com a obra, diligentes e responsáveis. Deus não chama para a sua obra pessoas desocupadas. Preste atenção, queridos. Deus não chama para a obra pessoas vagabundas. Me desculpe o termo. Às vezes até vai cortar, não sei. Mas pessoas preguiçosas, que querem tirar vantagem da obra, que não querem trabalhar. Desculpe. Não há sequer, queridos, um só escolhido de Deus na Bíblia que estava dormindo. E vários personagens da Bíblia, por exemplo, Ezequiel, por mais de 10 vezes Deus diz: põe-te em pé, levanta-te, eu falarei contigo. Deus não usa preguiçosos. Se você tiver oportunidade, entra no meu canal aí, Livros Proféticos, e você, nessa semana, tem uma aula interessante chamada que o trabalho dignifica o homem. Você vai entender a relação nas escrituras de pessoas preguiçosas. Tenta ler isso daqui. Então, se você é um missionário, se você é um obreiro que não gosta de trabalhar, primeiro comece orando, mas para que Deus te dê coragem para o trabalho e depois para que Ele envie mais trabalhadores. Ele chama pessoas ocupadas porque aqueles que já estão ativos e comprometidos em suas responsabilidades tendem a ter qualidades como diligência, disciplina e disposição para servir. Que possamos ser esses trabalhadores valorosos da última hora, onde o nosso prazer seja realizar o trabalho do reino, tendo o privilégio de ser usado pelo Senhor. Queridos, quantas pessoas, principalmente na área evangelística, na área missionária, que toda vez que você chama ela para uma missão, para um evangelismo de rua, de impacto, ela sempre vai dizer: eu estou cansada, eu estou ocupada. Ela esquece que o trabalho que ela tem foi Deus que deu.
E na hora de devolver o trabalho que Deus deu para ela, trabalhando para o Senhor, ela alega que ela está exausta, cansada, que ela não aguenta. Mas esquece que a porta que abriu foi o Senhor que abriu. Precisamos estar muito atento a isso. Se você reclama que está cansado do teu serviço, você quer que Deus te tire do teu serviço? Eu tenho certeza que não. Mas a obra de Deus não pode parar. Nós temos que fazer o máximo. É lógico que nós precisamos descansar, mas não da obra de Deus. Tópico 2. Uma igreja de oração. Jesus vivia uma vida de oração. Está lá em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Vamos ver se eu coloquei. Coloquei. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Olha, vamos vendo o quanto fala de oração. Ó. A igreja primitiva vivia em oração. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Os apóstolos da mesma forma. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Ou seja, as escrituras, queridos, o tempo inteiro fala de comunicação com Deus, de falar com Deus. Talvez você tenha jejuado, talvez você tenha feito campanha e você precisa de uma hora por Deus. Então eu te faço uma pergunta. Quanto tempo você tem ficado orando ao Senhor? Quanto tempo você tem passado com o Senhor no teu quarto? Quanto tempo você está tendo diálogo com Deus? Diálogo, você fala, Deus ouve, Deus fala, você ouve. Se você não tiver isso, queridos, você nunca vai ter a orientação exata de Deus. Orar para os cristãos deve ser uma necessidade como respirar. Olha só, está entendendo? Um cristão que não ora, não respira espiritualmente, ele está morto. É na oração que Deus fala, se revela, transforma as circunstâncias e age no secreto. A oração não pode ser um fardo para o cristão, mas um encontro com o Senhor. Devemos anelar em entrar na presença do Rei, pois ao estar em sua presença, ele partilha conosco a sua majestade, nos abençoa e nos dá a vitória. Um coração contrido não desprezará o Senhor. O que é um coração contrido? Um coração lançado ao Senhor, um coração despencado ao altar do Senhor. Não adianta você buscar uma resposta se você não passa um tempo com Deus. Oração é base, oração é coluna, oração é esteio da tua vida espiritual. Eu sei que talvez você não consiga orar 1 hora de cara, 30 minutos, 10 minutos. Mas orar, queridos, é como andar de bicicleta, é como você ir na academia. Você começa de pouquinho, até o seu corpo ir acostumando. E quando você vai ver, você já está tendo que sair da oração porque está ficando tempo bastante. Queridos, busque oração. 3, e aí? Mesmo com essa voz de Pato Donald aqui, meio ruinzinho da gripe, tentando acabar logo essa aula para não perder a voz, está dando para entender? Eu mereço um comentário, um like, eu mereço um compartilhamento, eu preciso de você, me ajuda aí. 3º e último tópico, chamado à missão. Deus chamou homens simples e fez dele grandes homens. Foi assim com Abraão, que era um homem destinado a não ter descendência, pois sua esposa era estéril. Davi, um pastor. Amós, um homem do campo, que cultivava figos silvestres e cuidava de gado. Ou seja, quando Deus chama, Deus não chama capacitados, Deus capacita os que Ele chama. Então não se preocupe como você está, a única coisa que você tem que fazer é a tua parte. Deus te chama, Deus te escolhe, Deus dá a sabedoria que vem do alto, Deus te dá o Espírito Santo para você ter entendimento, Deus te dá a condição para que você faça curso, para que você estude a escola bíblica, Deus te dá a condição para que você leia a palavra. Então não deixe isso, ore e se prepare. Vamos lá. 3.1, vocação missionária. Deus quer levantar uma geração
que faça a diferença nesta sociedade mergulhada no pecado. O chamado de Deus para a obra missionária é para aqui e agora. Por isso, queridos, o importante título dessa revista, Missões, o clamor da última hora. Por que da última hora? Você tem dúvida que Jesus está voltando? Quando você olha nos telejornais, quando você olha no mundo, quando você olha na natureza, tudo está dando sinais da volta de Cristo. Então nós precisamos pregar. Será que os teus filhos estão salvos? Que os teus pais estão salvos? Que as pessoas que você ama estão salvas? Será que o teu círculo de amizade está salvo? Por isso que há necessidade de pregarmos o evangelho. Não precisa que outras pessoas venham, mas você mesmo. Em Mateus 8:21, um discípulo de Jesus dá uma desculpa para não entrar no barco. Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar o meu pai. Essa frase significa que ele não poderia naquele momento seguir a Jesus. E ele responde que a sua missão é de vida e não pode ser deixada para depois. Então olha lá 8:21. Outro discípulo disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Olha lá o 8:22. Mas Jesus lhe disse, siga-me, deixe que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Ou seja, Jesus estava quebrando uma desculpa. Qual a sua desculpa? Qual a sua desculpa para não fazer parte? Devemos buscar primeiramente o reino de Deus e nos colocar à disposição do Senhor para Ele alcançar os perdidos através dos que servem. Tópico 3.2, último. Preparação na palavra. A dedicação ao ministério e à palavra é essencial diante do chamado divino. Está lá o texto que nós já lemos, né? Procure te apresentar-se a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje corretamente a palavra de Deus. Quantas pessoas têm manejado errado? Quantas pessoas têm feito errado? Quantas pessoas vão em vento de outra doutrina, em jargões que outros pregadores famosos falam que, ei, volte-se à palavra. A palavra é a única forma de se preparar, queridos. Precisamos nos preparar na palavra. Estou muito feliz, o nosso líder, o pastor Eli, líder aqui regional, aqui do ministério aqui de São Carlos, da Madureira do Ministério de São Carlos, a igreja a qual nós fazemos parte, aqui a Ibaté faz parte, trouxe junto com o pastor e o presidente, o pastor Ismael, um curso para capelania, para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos nos qualificar para fazer a obra dentro de hospitais, dentro de presídios. Nós precisamos nos capacitar, não basta ter vontade, eu preciso manejar bem a palavra, e somente através desses cursos nós podemos manejar bem a palavra. O Espírito Santo somente nos fará lembrar aquilo que um dia aprendemos. Olha João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus dizendo, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo que eu lhes disse. Então, se você não fez curso, se você não aprendeu, se você não lê a palavra, se você não tem vida de oração, se você não queima o teu coração pelo ídolo de Jesus, como o Espírito Santo vai te lembrar? Se os discípulos de Cristo passaram 3 anos e meio aprendendo com o Mestre, por que não devemos nos aprofundar nas Sagradas Escrituras? Se até mesmo o apóstolo Paulo, que era um intelectual, teve que se preparar, cabe a nós também nos esmerar em aprender mais de Deus em sua palavra. É imperativo para todos nós, discípulos de Cristo, vivermos a palavra de Deus de forma integral, ou seja, aprender, viver e pregar. Ou seja, aprender, viver e pregar. Quem não está disposto a ensinar, não pode se levantar para ensinar. Quem não está disposto a sentar para aprender, não pode se colocar de pé para ensinar. Queridos, quando eu senti no meu chamado, no meu coração, que era para lecionar, que era para ajudar, eu logo fui fazer uma pós-graduação em ensino religioso, porque eu sei da responsabilidade.
Se você vai entrar no meu canal, como eu disse, nós temos aulas da revista Jovens, aula da revista Adolescentes Viver Mais, aulas da Betel Adulto. Você vai encontrar ainda devocionais. Você vai encontrar aqui um curso de discipulado básico, queridos. Tem informação disponível e gratuita para você. Basta nós nos aprimorarmos. A igreja está necessitando voltar às escrituras, sentar, ler, estudar. Hoje você consegue fazer bacharel em teologia à distância. Hoje você consegue fazer pós-graduação à distância. Hoje você consegue fazer aí, o nosso curso de capelania na igreja. Queridos, nós precisamos manter esses dois alicerces de missão firme: oração e preparo na palavra. Olha o subsídio para o professor aí que vai lecionar a sua aula. O apostolado bíblico teve o seu fim no período bíblico. Paulo é considerado o último apóstolo, como ele mesmo afirma. E por derradeiro de todos, ou seja, por último, me apareceu também a mim como um abortivo, depois, fora de época, 1 Coríntios 15, 8. O que caracterizava um apóstolo para a igreja primitiva era aquele em Cristo apareceu após a sua ressurreição e foi comissionado por ele. 1 Coríntios 9, 1. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Todavia a palavra apóstolo significa enviado, mensageiro. Desta forma podemos atualizar o dom ministerial de apóstolo como de missionário nos dias atuais. Hoje, o missionário que vai ao campo é considerado o apóstolo de Cristo no presente século, corroborando diretamente para a proclamação do reino de Deus. Aleluia. Conclusão. Desculpe. É necessário que a igreja dos dias atuais se apresente para a obra missionária através da oração e da predisposição ao chamado divino. Complementando, segundo Tyler, 1998, 5% em média dos missionários voltam frustrados prematuramente de suas missões. O Brasil está entre os países com maior retorno prematuro do mundo, ficando com 8,5 no ranking. E olha só a principal causa. A principal causa desse regresso é a falta de preparo e a falta de consciência das pressões enfrentadas. Ou seja, vai para o campo missionário por emoção, emotivo. Missão não é emoção, missão é preparo, missão é estudo. Não basta dizer, eis-me aqui, envia-me Senhor, que não está lá de dedo. Você passa a ser o melhor missionário do mundo. Prepare em oração, prepare na palavra. Nós precisamos entender, esse é o alicerce. Queridos, a seara está tão grande, mas tem tão poucos ceifeiros. Eu já até comentei, queridos, na minha última viagem missionária para o Peru, cidades com 200 mil habitantes, não tem uma igreja evangélica. Queridos, é tanta falta de missionários, e quando voltam frustrados porque não tem preparo, porque não oraram, porque não ouviram Deus enviando. A doutora Antônia Lenora Vandermeer diz: o preparo cultural do missionário é a chave para uma boa adaptação, integração no campo e o bom êxito do seu ministério. Está lá na revista Capacitando, página 25. Queridos, e é choque. Como eu digo e mostro, às vezes, se você quiser me chama que eu te mostro. Eu tenho uma foto de uma cabeça de macaco que nós tivemos que comer na tribo, que eles fizeram com todo amor, e nós não podíamos ignorar isso ou dispensar isso, queridos. Por isso, a importância do preparo, do conhecimento. Não vá por emoção, se prepara. Começa trabalhando nesse ministério maravilhoso que nós temos aqui em São Carlos e na nossa região. Até a semana passada foi aqui na nossa cidade aqui. É muito importante. Nós temos um trabalho chamado Missões Urbana, onde o pastor Eli leva esse trabalho com destreza, com
com excepcionalismo, e almas são ganhas, e o assistente social chega até pessoas carentes. Que nós possamos entender, queridos, que nós temos que sair das quatro paredes, nós temos que sair do comodismo. Você vai esperar até quando? A seara está pronta, falta ceifeiros. Olha o que eu ensinei, você tem que ter aprendido. Somos a geração que possui responsabilidade de cumprir o ID de Jesus. Não deixemos escapar esta oportunidade. Amém e amém. Próxima lição, missões nas instituições. Texto referência, Mateus 25, do 31 ao 46, faça essa leitura. O versículo chave, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus, 1 Samuel 7, 8, verdade aplicada, através do amparo social e religioso, é impossível levar a missão do evangelho nas instituições. Amém e amém. Espero você comigo na próxima aula, que nós possamos interagir, que você possa falar comigo, que você possa enviar esse vídeo. Espero que a garganta tenha dado para você entender. É uma lição importante, lembre-se, precisamos nos preparar. E o ID não é só para missionários que estão no campo, não, é para todos, é para mim, é para você. Vamos lá comigo, vamos orar para encerrar. Senhor Deus meu, Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa oportunidade, por esse estudo maravilhoso. Continue nos abençoando, dá-nos sabedoria que vem do alto. Ensina-nos, Senhor, a ser cada dia melhores na Tua seara. Que nós possamos entender e nos capacitar para sermos obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.